Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de não é na verdade, não foi uma banda que na verdade nunca existiu, a rigor, mas eu vou falar de um disco aqui, de um projeto que acabou resultando em uma banda de verdade. Eu tô falando do Five Day Week Straw People, esse álbum aqui. Tentar contar a história meio confusa desse álbum aqui. Pela capa a gente já vê que ele é bem psicodélico. E esses são os participantes do The Five Day Week Straw People. Uma banda que na verdade existiu apenas enquanto eles estavam gravando o álbum. Então a banda veio na verdade desse aqui. Isso aqui era a banda Attack, na qual participava o John Cann, ou John Ducan, ele variava o nome, que era guitarrista. Um ótimo guitarrista, por sinal. Que aqui ele era esse aqui. Ele era o John Cann ou John Ducan. E o Attack era uma banda bem mod e aquela transição mod psicodélica. Uma banda bem ao estilo Carnaby Street, que é aquela rua bem famosa de Londres, que ficou conhecida como a Meca Psicodélica Londrina. Então temos aqui, eles chegaram a tocar aqui no Marquee também várias vezes. Então temos aqui no encarte a história do Attack. Aqui de novo Attack. Inclusive nesse álbum aqui tem músicas do Attack, eu vou falar isso depois. E essa banda começou com outro guitarrista, não era o John Cann, não era o guitarrista original do The Attack, era sim o David O. List, que depois participaria do primeiro álbum do The Nice, o The Thoughts of Amaryllis Jack, que eu já falei aqui. Mas ele saiu depois de alguns singles e entrou o John Cann no lugar dele. E o Attack não conseguiu lançar um disco, um álbum, apenas singles. Estava previsto para ser lançado em março de 1968 um álbum do Attack, mas que acabou não saindo, não sendo lançado. E ali no final de 1967, quando o Attack já estava meio que moribundo ali, o John Cann acabou recebendo uma proposta do selo Saga, que eles queriam ter um álbum psicodélico no catálogo deles, mas não tinha nenhuma banda contratada nesse estilo. Eles queriam capitalizar porque a psicodelia estava em alta ali no final de 1967. Então ele foi convidado a a gravar um álbum psicodélico. Ganhou acho que 25 libras, que naquela época era uma quantidade razoável de dinheiro, não era tão pouco assim. E ele acabou reunindo ali o baixista Mick Hawksworth e o baterista Jack Collins. Eles mal se conheciam, na verdade. Mas acabaram indo os três ali no endereço que eles achavam que era um estúdio de gravação, apesar de ser num lugar que não tinha nenhum estúdio de gravação conhecido, que era ali em Swiss Cottage, no norte de Londres. Quando eles chegaram lá, eles ficaram abobados de ver que na verdade era uma escola, um jardim de infância ali. Mas eles entraram lá e viram que improvisaram um estúdio de gravação ali com um gravador portátil e tudo mais. E o John Cann tinha composto aí 9 canções para esse álbum em mais ou menos no prazo de uma semana ele fez isso. Então foi bem a toque de caixa mesmo. E com um certo conceito, não é um conceito muito rígido, mas tem um conceito aqui da Straw People, as pessoas de palha. Ele pensou em Plastic People, mas esse termo já era muito batido. Várias bandas falavam em Plastic People. Então ele
mudou de plástico para palha. Então, por que Five Day Week Straw People? A explicação é meio vaga, mas vamos lá. O John Candy disse que ele imaginou pessoas vivendo vidas bem monótonas assim durante a semana, durante os 5 dias da semana, por isso Five Day Week Straw People, e que no final de semana que elas aproveitavam para fazer coisas que elas realmente gostavam. Então, os outros 2 dias da semana é que elas realmente podiam ser quem elas realmente gostariam de ser. Essa é a explicação. E interessante que o Jack Collins nem tinha ouvido as canções, o baterista Jack Collins nem tinha ouvido as canções ainda. Então a gravação foi, assim como eu falei, a toque de caixa mesmo. Foi muito corrido, foi muito atropelado, mas o resultado foi mais do que satisfatório. É um disco que hoje em dia ele é bem cotado aí entre uma versão original do disco, é bem cara, inclusive. Colecionadores vão muito atrás da versão original desse álbum. E o que temos aqui então? Como eu falei, temos, na verdade não são 9, são 10 canções, eu falei errado. Já começa com a faixa título, que explica mais ou menos o que eu falei. Depois, I'm Going Out Tonight. E aqui são músicas bem estilo mod mesmo. Lembra um pouco The Who, essas duas músicas aqui. Um The Who um pouco mais light. Depois, Gold Digger. Essa também é uma música mais swingada, mais balançada. Que lembra um pouco assim, até o Beatles aqui no caso. Depois, Postman, já é uma balada mais cadenciada. Depois temos Car Wash, que é a única instrumental do álbum. E aqui o John Cann já brilha mais na guitarra, ele mostra o excelente guitarrista que ele era. E é a música mais hard rock, vamos dizer assim, do álbum. Depois temos Feel Like Having a Party, que também é bem pop assim, bem é música que não tem muito a ver até com o John Cann gostava de fazer. Ele não é uma música mais até meio até vaudeville, lembrando assim. Depois tem as minhas duas músicas preferidas na sequência, Sunday Morning com interrogação no final. Aqui também é uma balada, só que é uma balada com uma guitarra perfeita aqui e bastante reverberação, bastante reverb aqui. E depois Does It Rain com exclamação. Então, domingo de manhã, chove, seria. E aqui uma balada maravilhosa também, meio estilo até um andamento meio de valsa em alguns pontos aqui. E depois duas músicas também mais essas duas músicas duas últimas eu acho até um pouco melosas demais, mas são interessantes, que é If You Were Around e Dust Is In My Eyes. Dust Is In My Eyes é um pouco mais, tem uma pegada um pouco mais roqueira. Mas If You Were Around, não. Então, o projeto Five Day Week Straw People só existiu enquanto eles gravaram a música. Depois que eles terminaram de gravar, a banda se desfez, porém, como eu falei, acabou servindo de embrião. Aí sim, para uma banda que gravou o disco, tudo que é o Andrômeda, que eu pretendo abordar futuramente aqui no canal. O Andrômeda é uma das primeiras bandas de hard rock britânico. Lançou um disco bem pesado em 1969. E, como eu falei, aqui também temos 9 faixas do Attack nessa edição aqui. Essas 9 faixas foram todas lançadas também em um álbum só do Attack, um CD só do Attack. Uma compilação chamada The Final Days, que tem aí acho que umas 14 ou 15 canções mais ou menos. Mas 9 delas estão aqui também. Então, temos aqui também, aqui é o para essa edição aqui, essas músicas do Attack são maravilhosas, como por exemplo, Magic in the Air, já é uma música pop, mas um pop mais pesado. Temos Mr. Penodimy's Dilemma, aqui também a música um pouco na pegada do The Who do Tommy, da fase Tommy. Freedom for You,
maravilhosa, inspirada no The Move, uma música também bem mod, bem pop, mas um pop da melhor qualidade. Depois Strange House, aqui eles quebram tudo em Strange House. É uma música que começa só com baixo e bateria e o baixo no talo, para depois os outros instrumentos vão sendo incorporados, mas a introdução de Strange House eu acho maravilhosa e aqui uma música bem mais roqueira com uma pegada bem mais forte. Depois Feel Like Flying, outra também maravilhosa, que também com uma guitarra também do John Ken trincando, também uma música bem energética. Depois Too Old e Go Your Way e Now the Sun Shines. Essas três músicas aqui acabariam entrando no álbum, no único álbum do Andrômeda. Mas aqui as versões aqui são um pouco mais toscas, parece fita demo mesmo. Em especial de Too Old. Too Old seria muito mais bem trabalhada no álbum do Andrômeda. Go Your Way, essa sim parece bem com a versão que acabou indo no álbum do Andrômeda também. Essa também é uma música bem enérgica. E Now the Sunshine, uma balada, um dos raros momentos calmos ali do disco do Andrômeda, que aqui também não está muito bem trabalhada. E por fim, Sleep Like a Child, uma música também maravilhosa, que eu amo essa música também. Tem uma pegada bem psicodélica, acho que é mais psicodélica, mas acabou não entrando no disco do Andrômeda. Ela acabou entrando numa edição em CD duplo, com faixas que não foram aproveitadas no álbum, ou em faixas ao vivo também. Mas isso eu vou falar quando eu abordar o álbum do Andrômeda aqui. Então, o John Ken, inclusive, ele depois do Andrômeda, ele chegou a fazer parte do Atomic Rooster, uma banda de hard rock britânico também, que alcançou uma certa fama, mas ele ficou pouco tempo lá também. Depois partiu para a carreira solo. O Mick Hawksworth, ele também participou de outras bandas, como por exemplo o Fuzzy Duck, uma banda um pouco mais obscura, mas que teve lançamento do CD aqui no Brasil, faz acho que um pouco mais de um ano. E o Jack Collins, ele não chegou na verdade a participar do álbum do Andrômeda, ele foi um dos membros fundadores do Andrômeda, porém ele foi substituído pelo Ian McLean, que tinha uma pegada mais roqueira. O Jack Collins era o baterista que pegava um pouco mais leve, eles estavam querendo fazer um som mais pesado, então por isso que ele foi substituído nas gravações do álbum do Andrômeda. Então, Five Day Week Stroll People, uma banda que não existiu na verdade, mas que acabou sendo responsável pelo surgimento de uma boa banda de hard rock e uma das primeiras aí da Inglaterra, que é o Andrômeda. E aqui temos também músicas do Attack, a banda na qual o John Ken estava quando ele participou desse projeto. Meses depois o Attack acabaria, se desfazeria, e o caminho para o Andrômeda estava pavimentado. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!